quando a gente fala de Cuiabá, todo mundo diz que Cuiabá é Cuiabrasa, né? Olha lá o Cuiabá quente. E aí, naquela região, o solo não é muito rico, né? Em fósforo, em boro, né? Aí fica difícil da agricultura. E se fosse falar com o produtor, por que o senhor não recupera? Por que o senhor não renova? Fala, eu não tenho recurso. E o sistema de integração acabou vindo com esse intuito. Esse estudo da Embrapa, ele é caracterizado como o maior experimento de sistema de integração lavoura, pecuária e floresta do planeta. Do planeta, esse aqui de Sinop? Esse aqui de Sinop. Eu, particularmente, tenho uma fala que eu coloco para os alunos que, na minha concepção, os sistemas integrados de produção agropecuária são o futuro da agropecuária brasileira. Não é que nem aqui no Mato Grosso, que você consegue plantar soja e milho, você consegue plantar soja e algodão, você consegue plantar soja, milho com braquiária, tirar o milho, colocar o gado e o solo está sempre ali ocupado. Ou você pegar São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que sai a soja entre o milho, ou sai o milho entre o trigo, tá? São 5 safras em 3 anos, Sim. Né? Então, lá na Bahia, ele depende muito disso. E os veranicos são, assim, corriqueiros na Bahia. Então, o agricultor se obrigou a levar essa tecnologia para lá sem colocar o gado. Sim. Então, os benefícios são muito grandes, né? Inclusive, está tendo o lançamento esse ano do ABC+, né? Isso. Que agora há novas metas do governo brasileiro para melhorar ainda mais a sustentabilidade. Mas só E para mais lembrar... benefícios também para quem faz, né? Exatamente. Mas só para lembrar... Isso aqui é fantástico, eu aprendo todos os dias, né? Cada um que vem aqui, que a gente se prepara para conversar, a gente aprende alguma coisa. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, empresas ligadas ao agro e à inovação tecnológica em prol do agricultor. E o bate-papo de hoje é um pratas da casa. Eu trago aqui alguém que já veio, mas veio online e agora está presencialmente aqui, que é o professor Arthur Beling Neto, colega meu aqui da UFMT, professor na agronomia, já foi coordenador de curso, integra o GEP, coordena o GEAPA, lidera o GEAPA. Arthur, um prazer ter você aqui pela primeira vez no estúdio, né, Arthur? Sim. Primeiramente, obrigado novamente pelo convite, Coimbra. Como sempre, acho legal demais o uso do podcast, o uso das redes sociais hoje para a gente levar conhecimento dessa forma. E fico muito feliz pelo convite, por estar aqui hoje, então, nesse estúdio dessa vez. É gostoso, dentro do estúdio é diferente. O bate-papo é mais tranquilo, eu acho que aqui no olho a gente consegue falar mais. E Arthur, te chamei aqui hoje, conheço bem a sua carreira, mas o negócio é contar para quem está nos assistindo, nos ouvindo e não conhece. Você tem focado bastante na integração entre a lavoura e a pecuária. A gente pode dizer também que hoje a floresta já está dentro disso e quanto mais sistemas integrados, melhor. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a agricultura, como ela se integra à pecuária, como a gente consegue colocar a floresta no meio. E eu acho que o foco desse bate-papo é o programa ABC, que é Agricultura de Baixo Carbono. Isso é pauta em todas as reuniões de governança dos países e dos continentes. E o Brasil é líder, tem um potencial gigantesco para recuperar carbono com a agricultura. Quando o professor Rattanlau veio aqui, ele falou muito isso, né? Ele falou, a agricultura é uma das melhores formas da gente recuperar o carbono. Mas vamos lá. A gente já conhece sua história, eu digo a gente aqui da universidade, mas quem está nos ouvindo não. Você fez agronomia em Cuiabá, quer dizer, além de ser professor da UFMT de Sinop, você é formado com mestrado e doutorado na UFMT, né, Arthur? Isso. Meu pai do Rio Grande do Sul, minha mãe do Ceará, eles vieram naquela onda de imigração nos anos 70 e 80, e eu sou cuiabano, o pessoal de Cuiabá fala, cuiabano de Chapecruz, então, e a minha formação toda, ela foi aqui no Mato Grosso. Gosto de falar que realmente eu sou do Mato Grosso e continuamos aqui. Fiz o curso de agronomia na UFMT lá de Cuiabá de 2005 a 2009 e depois eu ingressei no mestrado, que é na área de ciência animal, e fiz o doutorado em agricultura tropical.
E eu consegui, parte do meu doutorado, fazer o que a gente chama de doutorado sanduíche, que é aquele treinamento no exterior, na Suécia. Que legal. E na graduação, eu costumo dizer que a agronomia lá de Cuiabá, ela tem uma pegada bem forte na pecuária, por causa da região, né? Por causa da região. Tem um bairro que chama Pedra 90, não Sim. tem? Tinha um boi do rodeio chamado Pedra 90, se eu não me engano, né? Sabe dessa história, não? Essa história não eu conheço. posso, se eu tiver errado, vocês colocam aí, tá? Nos comentários, tá? Mas se eu não me engano, mas a pecuária no entorno de Cuiabá é muito forte. Alguns episódios atrás, eu entrevistei o Guilherme Tonhá, da Estância Bahia, Sim. Leilões, né? Que tem hoje sede em Cuiabá. E o que te levou, seu pai... Ele é agricultor hoje, mas desde que você era pequeno ele já era agricultor. Seu pai mexia com gado também. O que te levou para a pecuária ou foi realmente o convívio com os professores ali na FAMEV, todo mundo que tem já essa relação de integração entre agricultura e pecuária? Então, eu posso dizer que realmente o que me levou para a parte pecuária foi os professores, em especial um professor de uma disciplina de Cuiabá, que foi o professor Joadil. Inclusive, foi meu orientador de mestrado e meu co-orientador de doutorado. Então, acabou que eu segui muito essa área em virtude... É aquele negócio, temos às vezes alunos, tem professores que acabam se inspirando. Então, eu segui esse caminho em virtude dos ensinamentos que ele passou. Mas também não foi só isso. Meu pai, ele começou aqui na região, quando a gente fala de atividade agropecuária, como a maioria dos produtores aqui, com atividade pecuária. Então eu lembro de mim com 6, 7 anos, na fazenda dele, abrindo e fechando aquelas portas da mangueira, que é o local que a gente utiliza para fazer a vacinação dos animais. Vacinação nos bois, Exato. Né? E até os meus 17 anos, meu pai foi pecuarista. Então, ele iniciou a atividade de agricultura em 2005, quando teve aquele boom aqui na nossa região, com aqueles preços elevados que as commodities atingiram em 2004. Então, ali que ele migrou da pecuária para a agricultura. E aí foi quando eu entrei no curso de agronomia, mas acabou que eu realmente fiquei um pouco mais na área da floricultura. Ah, legal. Então, bom, mas tem uma pegada aí do pai, então, né? Sim. Não foi... É lógico, os professores inspiram, né? A gente tem que inspirar, mas juntou a fome com a vontade de comer. Você já tinha essa visão de estar com seu pai na pecuária e aí na universidade apareceu alguém trabalhando lá, você falou, vou trabalhar com isso. Você começou a trabalhar com manejo de pastagem, conservação de forragens já na graduação, então? Foi durante a graduação, a gente teve as atividades de iniciação científica e, no caso, eu participei de projeto de extensão na área de pecuária. Já naquela época já tinha professor ativo na extensão. Isso. Inclusive... Naquela época não, você não é tão velho assim, né, Arthur? Se for ver aqui, ó, a barba tá meio branca. Mas uma das atividades que que eram realizadas na área de floricultura em Cuiabá era dias de campo na fazenda experimental da UFMT, de lá, que fica em Santo Antônio do Leverger, aberta aos produtores da região. Então já tinha essas atividades. E eu participei de dias de campo nesse sentido. A região de Cuiabá ela acaba sendo um pouco mais forte realmente de pecuária por causa do tipo de solo, né? Que é um pouco mais complicado para a parte agropecuária. Desculpa, para a parte de agricultura. É um cerradão pesado, Cuiabá e o entorno, né? Só que a região da Baixada ela tem solos um pouco mais complicados. Por exemplo, tem muitas áreas com solos pedregosos, que acaba que o cultivo de soja é muito difícil. Então fica... Se a gente lembrar aquela regra da aptidão agrícola, tem áreas que lá não tem aptidão para lavoura, fica só na parte pecuária mesmo. Viu, Arthur? Quando a gente fala de Cuiabá, todo mundo diz que Cuiabá é Cuiabrasa, né? Olha lá o Cuiabá quente. Eu não sei se é verdade ou não, mas a geologia da região diz que ali, não sei se é uma característica de solo vulcânico ali, ou se também foi fundo de mar, né? Porque quando você olha de avião, parece ter um tipo de erosão que é bem típico de encosta, né? Não sei se é isso mesmo. E aí, naquela região, o solo não é muito rico, né? Em fósforo, em boro, né? Aí fica difícil da agricultura. Hoje a gente tem tecnologia, mas antigamente botava gado e pasto, que era mais fácil, é isso? Isso. A gente fala que a região de Cuiabá ali, ela é considerada uma depressão, porque o pessoal de Cuiabá fala que a gente fica num buraco, que tem montanhas ao redor, e acaba por isso que é um lugar um pouco mais abafado, e sim,
É um lugar mais quente. Inclusive, comparado com Sinop, eu considero Cuiabá mais quente. Aqui é mais agradável. Não, é mais quente, é mais Sim, quente. mas realmente tem a ver com tanto a estrutura geológica, né? Na verdade, principalmente por causa disso. E as características de solo. A gente não tem também uma boa topografia para a agricultura lá na região. Então, isso dificulta o uso de maquinários e facilita, então, para o uso da pecuária. E aí, você ia nos dias de campo lá da Fazenda Experimental da FMVZ, da UFMT como um todo. Lá. UFMT Isso. como um todo, né? E a importância, né, de ter uma fazenda na universidade que possa tocar isso e trazer o público para dentro da fazenda. Sim. E aí, acompanhando esses trabalhos de extensão, te chamou a atenção a conservação a produção de pasto e a conservação de silagem, porque depois você vai falar aí, a técnica é bem bacana, né? A gente usa princípios rudimentares, hoje mais modernos, né? Com uso de plásticos e outras coisas, e aditivos também. Tô navegando numa área que não é a minha, hein, Arthur? Mas você conseguia ter ali alimento pro gado no período que não chove. Aqui a gente passa por um período longo sem chover, né? Exatamente. Com relação à conservação de forragem, realmente o contato inicial que eu tive foi porque é a área de atuação do professor de floricultura. Mas no meu estágio obrigatório, ao perguntar para o professor uma recomendação de onde fazer o estágio, ele recomendou a Embrapa H de Corte, em Campo Grande. Lembrando que isso é 2009. Não tínhamos ainda a Embrapa aqui de Sinop. Ela inaugurou em 2013. Então, foi a recomendação. E lá eu trabalhei com o Dr. Roberto Giolo de Almeida na área de sistemas integrados. Então, foi ali que eu conheci, que eu tive o primeiro contato com os sistemas integrados de produção agropecuária. Tanto integração lavoura-pecuária, como a integração lavoura-pecuária-floresta. Então, já se falava de ILPF nesse período aí, porque eu vou ser sincero para você. Eu estudei de 98 a 2002, depois do doutorado de 2003 a 2006. Eu comecei a ouvir o nome Integração Lavoura Pecuária Floresta aqui no Mato Grosso. Tinha duas coisas que eu ouvia lá, era Sistema Santa Fé, em Botucatu, e Barreirão. Isso. Que foram, acho que, as duas propriedades, eu acho, os locais onde começou a se plantar capim junto com lavoura, né? Mas aí, nesse período aí, 2013, você diz? Não, 2009. Já tinha essa filosofia da floresta. E aí, até mandar um abraço pro meu amigo professor Sidney Caldeira, da Engenharia Florestal lá, que trabalhou bastante com Teca. Quando eu cheguei aqui em 2006, interagi bastante com ele em relação a isso. Tem um potencial de reflorestamento também na região. E aí, foi isso aí que atraiu, provavelmente teve demanda por isso para as pesquisas e te atraiu. E a conservação de pastagem na forma de silagem como um todo. Você se especializou nisso, foi até para a Suécia, né? Que foi dentro do laboratório que você começou a ver isso e chamou a atenção, Arthur? Era a linha de pesquisa do professor. Sim, no caso realmente foi por causa da linha de pesquisa do professor, mas também, como você falou, por causa da oportunidade que a gente tinha na universidade. Como a Fazenda Experimental de Cuiabá, a gente não tem o cultivo de lavouras, de soja principalmente, acabou que foi uma área com que eu pude trabalhar em Cuiabá, principalmente no meu doutorado, com atuação nesse sentido. Principalmente porque lá é possível pelo menos o cultivo de milho para ensilagem, mas também o cultivo de capins. Capim-elefante ou capim do gênero pânico como mombaça. Certo. Então, foi por causa da atuação desse segmento que tinha lá em Cuiabá, por causa da possibilidade de trabalho com isso na fazenda experimental, que durante o meu doutorado eu trabalhei com ensilagem. E lá na Suécia... Sim. Aqui a gente não tem água. Lá eles têm água congelada por alguns meses, né? Então o gado depende 100% de silagem armazenada. De forragem conservada. Forragem conservada. Sim. A Europa, no geral, e colocando assim a parte norte da Europa, como a Suécia, a Noruega, a Finlândia, eles necessitam da forragem conservada por causa do período
grande que eles têm de impossibilidade de produção forrageira natural. Ou seja, o pasto fica congelado literalmente por uns 6 a 8 meses. Então, sem isso, os animais só conseguem ser alimentados por causa de forragem conservada. E o que diferencia muito o uso da fenação com a ensilagem é as condições climáticas. Como lá não é quente, lá é frio, é muito difícil eles colocarem forragem para secar e fazer feno, como acontece nos Estados Unidos. Então, eles se especializaram muito na ensilagem. Isso desde o final do século XIX. Era uma questão de sobrevivência. Exatamente. Né? Era uma questão de sobrevivência. Exatamente. E aí, acho que você me mostrou algumas fotos, ou eu assisti nas suas palestras aí, você mostrando que tem uns simuladores, uns potezinhos, onde Exato. se guardava, porque... São silos experimentais. Silos experimentais. Então, conta pra gente. Bom, entendendo aí a sua trajetória, né, e o porquê que você chegou a isso, conta pra gente o que é a conservação do pasto na forma de ensilagem. Como, assim, e a gente depende disso no Brasil hoje, não depende? Sim. Porque você pega confinamentos aí gigantescos, como tem aqui no Mato Grosso, 15, 20, 30 mil. Eu já ouvi falar em 120 mil cabeças de gado em confinamento. Você depende disso para manter ele crescendo e engordando um pouquinho por dia. Esse é o princípio, né? Sim. O princípio da conservação pela técnica da ensilagem, ela consiste literalmente em colocar o material triturado, seja o milho, o sorgo ou o capim, qualquer um que tenha as características que permitam essa conservação, em um ambiente anaeróbico, ou seja, a gente coloca sempre num silo, fecha com lona plástica, e quando a gente fecha, a gente vai ter realmente a vedação com a impossibilidade de entrada de oxigênio. Nesse ambiente sem ar, dentro desse local, bactérias anaeróbicas, e a gente chama de bactérias ácido láticas, elas vão converter o açúcar solúvel em ácido lático, em ácidos orgânicos, principalmente o ácido lático, e com isso cai pH. Essa é a conservação. Então é um ambiente sem oxigênio com pH baixo. São pouquíssimos os micro-organismos que conseguem atuar nesse tipo de ambiente. Então a gente consegue ter numa fazenda muitos silos com muitas toneladas de forragem, e desde que o produtor consiga realmente manter esses silos fechados, que aí tem que ter todo o cuidado com o manejo desses locais, sem entrada de oxigênio lá dentro e esse pH baixo, o material é conservado por até o período que aguentar os materiais, que no geral são 2 anos. 2 anos? E é o que permite o fornecimento, então, desse alimento durante o período da seca. Sem a necessidade de refrigeração. Exatamente, não precisa. Arthur, quando você começa a fazer a silagem, eu lembro que uma vez eu vi um professor em Botucatu mostrando um silo em que o ônibus com os alunos dava a volta no silo sem precisar manobrar. Sim. Imagina quantos animais não iam precisar para poder... E não era um, eram vários silos daquele. Então, quando você monta o silo, pode ser de milho, pode ser de capim, aí você vai me dizendo. Eles passavam com o trator por cima para eliminar o oxigênio. Mas quando você fecha ele, um pouquinho de oxigênio tem ainda. Correto. E aí como faz para eliminar esse oxigênio? Então, existem técnicas para isso, principalmente, assim, tem gente que às vezes faz uso de alguma tentativa de bombas a vácuo ou algo do tipo. Mas o micro-organismo, ele pode respirar e consumir então, esse oxigênio? Na prática, o que deve ser feito é que a pessoa que for dar assistência técnica para o produtor, ele tem que calcular que existem perdas inevitáveis dentro do silo por causa disso. Então, nesse período inicial, assim que a gente faz o fechamento do silo, tem um pouco de oxigênio, são 2 as formas desse oxigênio ser consumido naturalmente. A própria planta ainda está viva, está respirando, e foi picada faz pouco tempo, então as células ainda estão vivas, e tem os micro-organismos aeróbicos. Então, durante uma parte inicial, e normalmente essa fase inicial é de meia hora a 6 horas, tem o consumo de oxigênio e perda de energia, perda de nutrientes. Quanto mais bem feita foi feita a compactação, expulsando o ar da camada da massa ensilada. E a vedação, quanto mais rápida também, melhor, porque diminui esse período e diminui as perdas. Mas, no geral, o que os produtores fazem eles quantificam, ou melhor, já temos uma ideia de mais ou menos quanto de perda é inevitável, então a gente faz a quantificação da necessidade de que o produtor precisa de forragem, colocamos um pouco mais por causa disso. A gente trabalha com margem de segurança, podemos dizer. Você aumenta o volume para manter a quantidade, a suficiência de energia que o animal precisa. E Arthur, existem várias técnicas, né? Pode ser no solo, pode ser num silo de cimento, mas
E a matéria-prima? Eu lembro de ensilagem de milho. E aí, Correto. na época que eu estava estudando, tinha uma inovação tecnológica que porque antes era o milho que você colhia ele verde. Aí depois deixava a linha do leite cair um pouquinho, era um grão úmido, mas não totalmente úmido, né? Eu não sei ou foi ao contrário, fazia primeiro seco, depois úmido. Tem diferença nesses processos aí, na qualidade nutricional daquilo? Sim. Quando a gente fala de matéria-prima, a gente tem que falar, então, quais são as plantas que têm características que permitem a conservação dessa forma. Que o milho, por exemplo, é o principal. Por quê? A planta, para ser ensilada, tem que ter 3 características. Teor de umidade ideal, que a gente chama de teor de matéria seca ideal. Tem que ter uma quantidade de açúcar mínima para ter aquela fermentação, para promover a queda do pH. E a capacidade de tampão do material tem que ser baixa, porque a gente quer que o pH diminua para que os micro-organismos deterioradores não atuem. E o milho é a principal planta que tem isso, só que tem que ser colhido no ponto certo, que é o que você comentou. Então, como é que o produtor verifica isso? Ele verifica o estágio fenológico do milho, que tem que ser o pessoal normalmente das nossas disciplinas de agricultura 1, que vê fenologia do milho, vão identificar que é aquele estágio R5. Então, aí a gente acompanha a linha do leite. Ele tem ali um ponto de mais ou menos 1/4 até no máximo metade da linha do leite é o ponto de ensilagem. Então, esse é o ponto correto atualmente. Obviamente, quando começaram os estudos, isso não tinha definição. E caso o produtor tenha um maquinário que permita a quebra do milho, que a gente chama de cracker, ele pode até deixar passar um pouquinho do ponto. Mas tem que tomar cuidado, porque se ele passa muito do ponto, o milho pode não ser aproveitado pelos animais, porque pelo trato sem os ruminantes não são dos melhores mastigadores, podemos dizer. Então a gente tem que realmente ter a forragem já na condição que ele possa aproveitar o máximo possível. Legal. Você tem que deixar ela numa granulometria. Correto. Que já permita a digestão ali no sistema digestivo dos ruminantes. Hoje nós vamos falar sobre a Momesso, uma empresa que está no mercado desde 1962 e é sinônimo de inovação e confiança. Se você pensa em máquinas para tratamento de sementes, a Momesso é a sua referência. O portfólio é super completo, com equipamentos para todos os tipos de necessidade, desde laboratoriais, tratamento na fazenda ou máquinas profissionais e industriais. Eles são craques em criar centros de tratamento de sementes industrial, cuidando de tudo, desde o planejamento até a montagem final, além de oferecer um atendimento diferenciado. E não para por aí não. A Momesso conta com o CEM, o Centro de Excelência Momesso, que além de um showroom que mostra toda a qualidade das máquinas, você também encontra uma estrutura laboratorial de primeira linha com serviços e testes variados. O grande diferencial da Momesso é a parceria com seus clientes. Eles realmente mergulham no negócio de cada um para oferecer soluções personalizadas e criar relações duradouras. Então, se você está procurando excelência para o tratamento de sementes, a Momesso é a escolha certa. Arthur, beleza. Aqui foi uma parte mais técnica, né? Mas vamos aí para os desafios, né? A adoção, a gente entende pelo lado bom que a carne brasileira é muito boa porque o animal, ele come no pasto. Exatamente. Né? O silo é para um período de falta de pasto. Sim. Tanto se tiver congelado lá no inverno, Europa, né? Quanto aqui se tiver faltando água. E eu sei que tem alguns professores aqui que até dizem, falam assim, o pasto não precisa estar verde, mas tem que ter alguma coisa para o animal comer. Mas lógico, acho que se estiver verde é melhor. Quais são os desafios hoje para o agricultor, para o pecuarista trabalhar nesse sistema, né? Porque a gente já sabe que a ensilagem é uma baita vantagem. Você consegue manter o animal nutrido e fazer ele engordando aí. Não sei qual que é o ideal, 1 quilo por dia, Arthur? De milho nós estamos falando de até 20 Não, 20 quilos de silagem. Mas Isso, correto.
quanto que o animal consegue ganhar de peso por dia? Desculpa. Depende realmente do sistema. É. Animais a pasto, no geral, se eu colocar ele no pasto, é meio quilo, 600 gramas. Bom, mas é bastante coisa, Sim, no dia. bastante. Aí, quando você vai, por exemplo, para terminação intensiva a pasto, chega a 1 quilo, só que isso já é com bastante concentrado no coxo. Em confinamento mesmo, aquele mais, que seria o mais intensivo nesse sentido, pode chegar a 1,5 kg e 1,7 kg. Então, rapaz, eu devo estar sendo tratado nesse sistema aí, viu? Porque, Marcelo, eu tô ganhando 1,5 kg por dia e não consigo parar, viu? Mas beleza. Quais são os desafios para quem vai trabalhar com ensilagem hoje? Lógico, nós falamos aí, né? Só que você tem que ter um bom sistema de produção agrícola. Você falou do equipamento. Sim. Você precisa ter um equipamento que colha já picando para fazer isso. Você precisa de pessoas treinadas. O que você vê hoje como maior dificuldade para quem vai trabalhar nesses sistemas? O que a gente pode ver é, assim, a tecnologia ela vai aumentando. Ela permite com que cada vez mais a gente tenha maquinários mais avançados que permitam mais uso, né? Assim, ou seria mais... seria um uso mais eficiente. Mão de obra, talvez seria algo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem que ser realmente mão de obra capacitada e que faça o uso certo. Exemplo, dos maiores problemas que eu já vi com produtores que não estavam usando silagem da forma correta é o fornecimento inadequado. Exemplo, no geral, os silos eles necessitam de um formato que permitam o uso contínuo deles com retiradas mínimas por dia. Fatia. Correto. Tem produtores que às vezes não têm como fazer silos bem dimensionados, que acabam fazendo eles de forma um pouco mais arcaica, podemos dizer, e aí não consegue fazer o uso correto. Então, quando a gente chega na fazenda, a gente vê um produtor que abre e fecha aquele mesmo material, sem fazer esse corte contínuo, e fica fornecendo aquele material durante muito tempo. Essa silagem, podemos dizer que ela estraga. A gente vê o aquecimento dela e ela acaba estragando. Então, assim, é necessário que o produtor tenha a estrutura correta, orientação para o uso correto, porque senão a gente pode ter realmente produtores que acham que estão fornecendo alimento de qualidade e quando eles vão ver o rendimento do leite, o rendimento da carne, não está sendo aquilo que ele planejou. Ele teve um custo para aquilo e não está respondendo igual. E, em último caso, se ele perde, por exemplo, toda a silagem antes do final da seca, ele vai ter que gastar muito recurso nos meses de agosto, setembro, comprando de fora. E ele estava contando com aquilo. Então, assim, tem que ter cuidado realmente com o uso e a assistência que ele vai ter. Técnica. Porque quando a gente fala em sustentabilidade, para mim, a melhor forma de explicar a sustentabilidade na agricultura é o cara conseguir produzir com o que ele investiu e ter um retorno econômico para pagar todas as contas, reinvestir e sobrar um pouco para ainda cuidar da família. Essa é a ideia. Então, a gente fala de intensificação, porque o Brasil sempre foi caracterizado por ser um país onde tem uma baixa concentração de animais por hectare, né, que é a unidade animal. E aí a gente vem melhorando isso. Eu entrevistei o Ricardo Arantes, que trabalha com gestão de pessoas na pecuária. Um abraço, Ricardo, se estiver vendo a gente. E ele falou que ele tem um projeto pessoal dele de mais de quase 11 animais aí por hectare. Nossa, né? Bastante. Ele fez um negócio super intensificado. Então a silagem é uma forma de você poder intensificar e suplementar, porque se o animal passar o dia sem ganhar nada, a fábrica não produziu, né? Exatamente. Ela só gastou. Então a gente precisa fazer isso. E onde que entra a integração lavoura-pecuária nesse processo? Porque a ensilagem é uma forma de guardar para quando o ambiente não te dá. Exatamente. Só que ao mesmo tempo eu tenho que produzir o milho, tenho que produzir a soja, tenho que produzir o algodão. Como é que começou esse negócio aí? Vamos integrar. O pecuarista sentou no boteco com o agricultor e resolveram fazer uma parceria ali? Se a gente for ver realmente o uso da integração lavoura-pecuária no decorrer da história, a gente tem casos muito antigos onde produtores faziam o uso das duas atividades na mesma área, né? Então, se a gente pegar a definição do que são os sistemas integrados, muita gente estava fazendo antes, mas o estudo específico com os conceitos atuais, ele iniciou na década dos anos 90, que foi com o sistema Barreirão que você mencionou. Isso foi feito pelo pessoal da Embrapa Arroz e Feijão,
principalmente o Dr. João Klutkowski, conhecido como João K, na Fazenda Barreirão. E o intuito do sistema integrado naquele momento era: nós temos muitas áreas pecuárias, muitas áreas de pastagens degradadas. E se fosse falar com o produtor, por que o senhor não recupera? Por que o senhor não renova? Fala, eu não tenho recurso. E o sistema de integração acabou vindo com esse intuito. O sistema Barreirão, ele é caracterizado pelo uso da cultura, principalmente na época era arroz, mas também podia ser o milho, em um ano. O produtor, ao fazer a adubação da área para a cultura, ele iria fazer a colheita, teria uma remuneração que poderia ou pagar na totalidade ou uma parte dessa recuperação do pasto, e aí teria pastagem ali por 2, 3 anos de boa qualidade. Foi assim que iniciou. Então a ideia era: temos o problema da necessidade de recuperação de pasto, mas como fazer isso? Não adianta só falar para o produtor para ele se virar. Foi realmente uma alternativa que surgiu. E no decorrer do tempo, quando foi no ano 2000, veio o Sistema Santa Fé, também desenvolvido pela Embrapa Arroz e Feijão, só que agora numa fazenda denominada Fazenda Santa Fé, que o intuito é um pouquinho diferente, já tentar ver os benefícios também para o agricultor, que até então a integração foi estudada por pecuarista. Então o Barreirão era o pecuarista recebendo a agricultura na sua fazenda. Exatamente. E o Santa Fé foi o pecuarista recebendo, foi o agricultor recebendo a pecuária na sua fazenda. Essa foi a ideia. E aí, quando você perguntou de quando entrou o componente arbóreo, isso foi na segunda metade da década de 2010 ali. Então, 2005, 2006, começou os estudos de integração lavoura-pecuária-floresta, que foi um componente florestal junto. Inclusive, quando eu era estagiário na Embrapa Gado de Corte, aquele foi um dos primeiros experimentos que estavam sendo realizados lá, né? Então, tanto que hoje a gente vê os dados que a gente teve com espaçamento de árvore, que atualmente ninguém iria recomendar, porque até então o pessoal não tinha tanta informação. Foi pra começar ali, né? Exatamente, era o início. E agora tá ganhando um pouco mais de força. Mas aí, até então, nós tivemos, como você falou, o pecuarista começou com a necessidade dele lá no Sistema Barreirão. O Sistema Santa Fé foi algo voltado mais pro agricultor. E quando veio o componente florestal, aí também foi a integração do pessoal da floresta também poder utilizar o sistema. Que legal. E Arthur, quem chega em Sinop aqui de avião ou sai, dependendo do lado que o avião decola, você consegue olhar os ranks de eucalipto, né? Sim, na Embrapa são eucalipto. Na Embrapa, a Embrapa chegou aqui em 2009, se eu não me engano. Eu acho que em 2010 esse sistema foi implementado, então nós estamos falando de 15 anos quase já foram feitos os cortes, né? Mas vale a pena conhecer, tem muito vídeo aí no YouTube, e você tem uma parceria grande com a Embrapa, né, Arthur? O GEP, o Grupo de Pesquisa de Pecuária Integrada com vocês, né? Sim, esse grupo, na verdade, nasceu de uma parceria do professor da UFMT, que é o professor Dalton, juntamente com o Dr. Bruno Pedreira, que era pesquisador da Embrapa, que hoje ele está nos Estados Unidos. Mas então foi essa parceria, e realmente o grupo de estudo, o GEP, a gente tem essa parceria da UFMT com a Embrapa, tanto na parte de pesquisa como na parte de extensão. E você colocou algo muito importante. Realmente esse estudo da Embrapa, ele é caracterizado como o maior experimento de sistema de integração lavoura, pecuária e floresta do planeta. Do planeta? Esse aqui de Sinop? Esse aqui de Sinop. É que agora ele encerrou. Então foi feito o corte e ele encerrou. Agora vai iniciar novas etapas. Mas ele foi o maior que tem. Mas o eucalipto tá lá, eles não cortaram. É que na Embrapa tem 2 sistemas. Tem o chamado sistema ILPF corte e o sistema ILPF leite. As árvores foram cortadas foi o corte. O corte. O do leite continua. O leite continua. Então tem as árvores ainda lá. Que legal. É bem bonito de ver quando você passa de cima ali pelo avião. E aí foi um sistema que deu certo, né, Arthur? Porque quando o produtor ele faz uma ação na propriedade que lhe permite melhorar o que ele já tem, porque pasto degradado, café degradado, banana degradado não vai produzir. Exatamente. Então quando ele começa a trazer a agricultura para dentro da pecuária ou levar a pecuária para dentro da agricultura, a gente se torna mais sustentável, porque dentro de um intervalo de tempo de 12 meses eu consigo fazer mais coisa no mesmo lugar. Sim, exatamente. Né? Trazendo benefícios tanto para o solo, quanto para o ambiente, quanto para o bolso do agricultor, né? Sim, essa é a ideia. Eu, particularmente, tenho uma fala que eu coloco para os alunos que, na minha concepção,
Os sistemas integrados de produção agropecuária são o futuro da agropecuária brasileira. Porque, particularmente, eu só vejo benefícios. É claro que tem as dificuldades de implantação, não vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem muitos benefícios. Primeiramente, tem benefícios diretos aos produtores, né? Então, por exemplo, no caso do pecuarista, ele consegue fazer um uso mais eficiente do pasto porque ele não tem aquele gasto tão alto com a adubação, já que ele tem um pouco de retorno da lavoura. E no caso do produtor que às vezes não tem condição, existe o caso de parcerias, onde o produtor pecuarista, por 1 ano ou 2 anos, ele arrenda para o pessoal do arroz. O pessoal do arroz faz o cultivo e já devolve a área plantada com capim para o pecuarista poder utilizar por 2 ou 3 anos. Então, existe parceria nesse sentido. O pecuarista consegue ter o benefício por causa do pasto. Já o agricultor, o benefício é maior. Por que a gente vê isso? Porque por causa da característica do capim. O capim promove alta produção de massa com alta produção de palhada. E se a gente lembrar, né, acho que você deve comentar isso muito também com os seus alunos da área de fitotecnia aqui na UFMT, o sistema de plantio direto precisa disso. Quanto mais palhada, desde que obviamente manejada bem, que aí é bem a sua área da plantabilidade, mas melhor é para o produtor. É melhor por causa das melhorias das características do solo. Então, o capim, principalmente quando pastejado pelos animais na entre-safra em sistema de integração, promove acúmulo de raiz maior na parte, em profundidade, ou seja, mais carbono e matéria orgânica para o solo, e temos mais palhada também em superfície, o que promove benefícios nas características físicas, químicas e biológicas. Eu, particularmente, tenho uma fala que eu coloco para os alunos que, na minha concepção, os sistemas integrados de produção agropecuária são o futuro da agropecuária brasileira. Porque, particularmente, eu não vejo realmente, eu só vejo benefícios. É claro que tem as dificuldades de implantação, não vamos falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem muitos benefícios. Primeiramente, tem benefícios diretos aos produtores, né? Então, por exemplo, no caso do pecuarista, ele consegue fazer um uso mais eficiente do pasto porque ele não tem aquele gasto tão alto com a adubação, já que ele tem um pouco de retorno da lavoura. E no caso do produtor que às vezes não tem condição, existe o caso de parcerias, onde o produtor pecuarista, por 1 ano ou 2 anos, ele arrenda para o pessoal do arroz. O pessoal do arroz faz o cultivo e já devolve a área plantada com capim para o pecuarista poder utilizar por 2 ou 3 anos. Então, existe parceria nesse sentido. O pecuarista consegue ter o benefício por causa do pasto. Já o agricultor, o benefício é maior. Por que a gente vê isso? Porque por causa da característica do capim. O capim promove alta produção de massa com alta produção de palhada. E se a gente lembrar, né, acho que você deve comentar isso muito também com os seus alunos da área de fitotecnia aqui na UFMT, o sistema de plantio direto precisa disso. Quanto mais palhada, desde que obviamente manejada bem, que aí é bem a sua área da plantabilidade, mas melhor é para o produtor. É melhor por causa das melhorias das características do solo. Então, o capim, principalmente quando pastejado pelos animais na entre-safra em sistema de integração, promove acúmulo de raiz maior na parte, em profundidade, ou seja, mais carbono e matéria orgânica para o solo, e temos mais palhada também em superfície, o que promove benefícios nas características físicas, químicas e biológicas do solo. Tanto que, Arthur, a gente costuma ver, e na Bahia isso funciona muito bem, a pastagem se integrando com a agricultura sem o animal. Né? Então, a braquiária, principalmente, ser especialista nisso, o agricultor ali do Matopibapá, né, mas principalmente do Oeste Baiano, ele diz que a braquiária é a caixa d'água do agricultor. Vocês imaginam que na Bahia, o agricultor ele faz uma safra por ano, não é que nem aqui no Mato Grosso, que você consegue plantar soja e milho, você consegue plantar soja e algodão, você consegue plantar soja, milho com braquiária, tirar o milho, colocar o gado e o solo está sempre ali ocupado, ou você pegar São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que sai a soja entre o milho, ou sai o milho entre o trigo, são 5 safras em 3 anos, né? Então lá na Bahia ele depende muito disso, e os veranicos são assim, corriqueiros na Bahia. Então o agricultor se obrigou a levar essa tecnologia para lá sem colocar o gado. Então os benefícios são muito grandes, né? E aí você tocou na plantabilidade, né?
Paulo Arbex, nosso especialista em plantabilidade, ele fala bastante, né? A palha, para ser bem utilizada no plantio, para não causar problemas com a semente, né? A profundidade e espaçamento, ou a palha tem que estar muito seca, Sim. ou ela tem que estar verde, né? Então, esse processo aí, ele vai condicionar o que vem na frente. Mas realmente, né? Uma braquiária, acho que você me mostrou uma vez uma trincheira Sim. com 6 metros de profundidade, quase, 4, 5, 6 metros de profundidade, é isso? A imagem que eu tenho, acho que é um pouco menos, mas foi de um dia de campo que teve aqui na Embrapa. Uma trincheira, no caso lá, tinha um pouco mais de 2 metros, mas a raiz, ela sumia ainda. Então, a raiz da braquiária, no caso, era capim rusizensis, ou acho que capim piatã, não lembro qual dos dois, mas de qualquer forma, a braquiária, no geral, a raiz ela passa aí os 2 metros. E ela não vai buscar só água não, né? Ela vai pegar nutriente que está escondido lá, onde a raiz da cultura principal nunca vai chegar. Exatamente. E aí ela traz para cima para o seu desenvolvimento. Quando a gente maneja essa palhada, esse nutriente fica disponível para a cultura. Putz, isso é fantástico. Sim. Então hoje, isso é uma tecnologia consolidada, Sim. metodologias já replicadas e aprovadas. Então o agricultor ele tem até planilhas, se eu não me engano, que mostram para ele. Você falou um pouco antes, o investimento do início, o início é um pouco mais custoso. Mas pô, Arthur, Sim. se a gente não trabalhar, a gente não recebe, né? Exatamente. Então, todo início você tem que investir para depois ter um retorno. O bom é que se a gente está falando de Embrapa, UFMT, pesquisadores, Brasil, fora do Brasil, mostrando como isso funciona, isso é garantia para o agricultor que ele pode investir nisso. E outra, se ele tem 500 hectares, 300 hectares, ele não precisa fazer tudo de uma vez não, né? Exatamente. O ideal é que vá se implementando aos poucos, né? Tanto para ele tomar cuidado, mas na verdade a ideia é que uma das maiores dificuldades que a gente tem é exatamente como é que o pecuarista que está acostumado a mexer com boi a vida toda vai agora mexer com a agricultura e o contrário. O meu pai, ele fala que os antigos aqui em Sinop tinham uma denominação. Se o cara veio de São Paulo, ele é pecuarista. Se o cara é gaúcho, ou seja, vem do Rio Grande do Sul ou do Paraná, ele é lavoureiro. E o entendimento era, cuidado se você for mexer com alguém de São Paulo para mexer com lavoura, porque até então tinha essa denominação. Mas, tirando obviamente a piada de lado, a ideia é, quem está acostumado realmente a fazer só agricultura, do nada vai começar com a pecuária também, então não é tão fácil. Então uma das dificuldades realmente é ter um entendimento agora dessa atividade que a pessoa está se propondo a iniciar. Eu falo que vale a pena porque os benefícios são muitos. Mas é o que você falou, tem que ter muito cuidado. E no caso do pecuarista, por exemplo, que até então não tinha ainda feito a questão de tantas máquinas, se ele for entrar na agricultura pecuária, vai ter que ter semeadora, colheitadeira, pulverizador, ou seja, vai ter custo. E o pessoal da agricultura agora vai ter que lidar com cerca, vai ter que lidar com aguada, vai ter que lidar com a construção de uma mangueira, que é a área de... É que eu chamo de mangueira, eu confesso que ele chama de curral, mas a área de vacinação ali. Então, tanto é necessário conhecimento, mas também recursos. Infraestrutura. Exatamente. Ó, eu não sei, hein? Não sou eu que estou falando. A gente escuta por aí que quando o pecuarista se torna agricultor, ele vira um bom agricultor, né? Não vou dizer agora se o agricultor virar pecuarista, se ele vai ser um bom pecuarista, mas a gente ouve bastante que o pecuarista, quando entra para a lavoura, ele capricha, né? Talvez a gente diz, né, que quando você vem da lavoura, quando a gente pega os meninos aqui, né? Quando o menino nasce na fazenda, ele vem com bardo. Sim. Você quer ensinar ele uma coisa, ele fala, não, professor, mas na prática é outra. Nossa. Mas é bom que a gente aprende também com eles, né, Isso. Arthur? E talvez seja isso, o pecuarista, por não ter a lida com a lavoura, ele acaba ouvindo mais e recebendo mais informação, tá? Mas aí depois vocês escrevem aí se o lavoureiro é um bom pecuarista também para receber os animais na fazenda. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu a sua história lado a lado com quem vive e produz no campo.
Com muita simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação aos negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras gerando prosperidade ao campo. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. @Mundo Agro Podcast. Muito bem, Arthur. E aonde entra? Bom, a gente entendeu aí o processo, né? As possibilidades de fazer a silagem, a integração da agricultura com a pecuária, onde é um ganha-ganha, um sinergismo para os dois lados, né? Uma sinergia para os dois lados. Sim. E esse projeto Agricultura de Baixo Carbono, sim, conta mais sobre ele pra gente. Até então, o que a gente entende como agricultura de baixo carbono, né? Inclusive, está tendo o lançamento esse ano do ABC+, né? Isso. Que agora há novas metas do governo brasileiro para melhorar ainda mais a sustentabilidade. Mas só para lembrar... E mais benefícios também para quem faz, né? Exatamente. Mas só para lembrar, o Plano ABC, ele nasceu ali em 2009, 2010, com a participação do Brasil na COP15. Isso. Lembrando que esse ano teremos aqui no Brasil a COP30. Ou seja, faz 15 anos que nós tivemos essa reunião e que o Brasil colocou as suas propostas de auxílio nas questões de mudanças climáticas e mitigação dos gases de efeito estufa. E foi criado esse plano. A ideia principal do plano é o quê? Permitir um financiamento específico com taxa de juros mais baixa para os produtores que se comprometessem com o cultivo sustentável. E nisso entra sistema de plantio direto melhorado. Por exemplo, você na verdade colocou o exemplo do pessoal da região do Mato Piba que utiliza capins para fazer palhada por ser uma planta que permite melhorar o plantio direto. Sistemas de a integração lavoura-pecuária e floresta vai entrar nesse sentido. A gente também tem outras definições, como silvicultura, né, cultivo orgânico. Então, temos muitas linhas que entrariam. Mas, para o nosso lado, seria a integração lavoura-pecuária e floresta com o intuito de ser um sistema que o produtor que for adotar e for ter todos esses benefícios que a gente falou para ele, além disso, ele auxilia na mitigação dos gases de efeito estufa, em especial o gás carbônico, porque a gente está falando de muita planta que faz muita fotossíntese e acaba absorvendo muito dióxido de carbono e colocando isso tudo no solo. Ou no caso das árvores, fica no próprio tronco da árvore. Então a gente tem muito esse benefício. E o produtor que aderir a isso vai ter essa linha de financiamento com juros mais barato, porque o nosso governo entende que, ou melhor, o financiamento seria entendido para uso de cultivo sustentável. Perfeito. E Arthur, é um programa de agricultura de baixo carbono, né? O carbono não adianta, o desenvolvimento vai liberar carbono, exatamente, mas a agricultura ela consegue recuperar. Quando a gente fala de cana para os alunos do sétimo período, é uma cultura que tem capacidade de trazer massa verde em torno de 300 toneladas por hectare. Tem projeto aí no Brasil dizendo que nós podemos chegar a 500. Nossa, né? Então, bastante. É uma... se eu não me engano, tem um trabalho dos professores da UFSCar com a universidade uma universidade da Inglaterra, não sei se é Wageningen, que mostra que a cana só perde para uma floresta em desenvolvimento, né? E como é que funciona isso na prática? Tem um incentivo, quem cumprir as metas, ele precisa participar de um programa de certificação RTRS. Como é que funciona para que ele possa colocar isso na prática e ter acesso aos benefícios? O plano ABC em si, ele é um pouquinho diferente das certificações. Normalmente as certificações a gente vê quando a gente tem pessoas que querem fazer a comercialização do seu produto, né? Por exemplo, um produtor pecuarista que quer vender a sua carne diferenciada. Então ele tenta ver uma certificação para poder fazer a venda nesse sentido. A adesão do plano ABC, ela precisa, na verdade, que o produtor contrate um técnico, ou seja, nós estamos falando aí de agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários, engenheiro florestal, engenheiro agrícola. Então, alguém para fazer um projeto, nesse projeto tem que ficar bem claro
como que o sistema produtivo daquele produtor vai entrar de acordo com alguma dessas linhas, e isso vai ser levado ao banco ou para ser analisado, e se for aprovado, ter o recurso, que vem normalmente do BNDES, que é o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento. Então a ideia realmente tem que ser um projeto bem feito, né? Ou seja, por assistência técnica especializada, e com esse projeto o produtor pode conseguir esse recurso. Essa que é a ideia do Plano ABC, é linha de crédito. Linha de crédito, beleza. E a certificação, depois ela traz bonificações. A gente sabe que a RTRS ela pode pagar aí $1 e pouco por tonelada produzida, que é também um ganho para o produtor. Sim. Mas a gente sabe também que a certificação RTRS ela tem mais de 100 itens a serem cumpridos, mas vale a pena, né? Mais vale a pena. Arthur, como você comentou, né? E eu falo que isso aqui é fantástico, eu aprendo todos os dias, né? Cada um que vem aqui, que a gente se prepara para conversar, a gente aprende alguma coisa. Eu não sabia que Santa Fé era agricultura trazendo pecuária e Barreirão, pecuária trazendo agricultura. Você deu 2 exemplos, mas foram os precursores da pesquisa trazidos pela Embrapa. Você tem alguém, conhece, sei que você roda bastante aí, né, com os alunos, com o pessoal da Embrapa também. Você tem exemplos, né, de sistemas que já estão aplicando esses processos da ABC e que está funcionando e que, se possível, possam ser abertos também para visitação? Uma das coisas que eu gosto de falar é que os sistemas integrados, quando o produtor ele adere, ele acaba realmente ganhando destaque. E vamos lembrar, nós temos, a maior parte dos nossos agricultores no Brasil são bons, porque a gente está cada vez aumentando a produtividade. E nós temos muitos pecuaristas muito bons no Brasil. Só que a gente vê que aquele produtor que acaba aderindo a esse sistema integrado, ele realmente precisa de um pouco mais de foco, vai ter que ir atrás de conhecimento, tem que ir atrás de mão de obra e assistência especializada. Então acaba que a gente vê crescimentos realmente maiores e acaba tendo destaque. Então, se a gente for ver, a gente tem como exemplo de propriedades rurais que utilizam desses sistemas e que viraram destaque nas suas regiões. O Grupo Fortuna, no município de Nova Canaã do Norte, com a Fazenda Gamada, foi um dos precursores da integração lavoura-pecuária-floresta. Então hoje ele acaba sendo uma referência na região. Ainda aqui no norte nós temos a JP Agropecuária na Fazenda Pontal, que é muito forte em integração lavoura-pecuária. Do nosso amigo Leandro, que eu falo toda hora, e o Zé não tá querendo vir aqui, viu? Brincadeira, ó Zé. Todo episódio eu tô falando, hein? Você precisa ver, mas eu vou te dizer, ó, antes de você seguir. O Zé, vizinho meu, né, fala, e ele falou que ele só vai vir aqui quando eu for na casa dele fazer a degustação completa. Olha que convite mais difícil de ser cumprido. Mas logo nós vamos ter o Zé Leandro aqui contando essa história que o Arthur tá falando, né? A JP, então, é uma área de referência na região. É uma área de referência, né? Exatamente. Temos também aqui em Santa Carmen, a Fazenda Platina, que também já trabalha há bastante tempo com integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta. Quando a gente sai um pouco da agricultura, porque a gente tem que lembrar, tem algumas áreas que é um pouco mais difícil a aptidão também agrícola. A agricultura é mais exigente que as outras atividades com relação à aptidão agrícola. Em Cuiabá, nós temos a fazenda, eu confesso que agora eu acho que é Boqueirão, não vou lembrar, mas é do seu Arno Schneider. Ele é um pioneiro lá na região com relação ao uso do sistema silvopastoril, que é a pecuária com a floresta. Então, ele foi um dos primeiros que começou a plantar teca consorciada com capim para produção pecuária. E em Alta Floresta também tem a Fazenda Bacaeri, que esse ano teve o lançamento do sistema Boiteca, sistema Bacaeri Boiteca, uma parceria da Embrapa com eles, e que também é parte de silvicultura. Cultivo de capim consorciado com teca. Que é uma madeira extremamente nobre. Sim. Meus 2 primeiros orientados da engenharia florestal, o Gessé e a Raquel, trabalharam com teca. Aqui até pouco tempo sobrou ali, umas plantas estavam crescendo muito, tiveram que cortar da universidade, porque é uma árvore grande, né? Mas uma coisa que Boiteca, que legal. Só que uma coisa que eu acho bem importante ressaltar é que quando a gente fala dos sistemas, a gente tem então o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que ele tem uma denominação, no caso do Plano ABC. Ele engloba todos os sistemas, que é o próprio Lavoura-Pecuária-Floresta, que tem os 6 componentes, a lavoura-pecuária, a lavoura-floresta e o pecuária-floresta. Esse último é o silvopastoril.
não são todos eles que todos os produtores podem fazer. Se a gente for lembrar, a tabela de aptidão agrícola coloca que lavoura é mais exigente em condição, principalmente por causa da topografia. Sim. Tem que permitir o uso de máquinas. Em seguida, nós temos a pecuária, com as pastagens plantadas. E por último, nós temos a silvicultura. Então, assim, se um silvicultor, ele fala, eu quero fazer integração, tem que ver se a área dele permite pastagem e lavoura. Se o agricultor quiser, com certeza a área dele permite. Se um pecuarista quiser, com certeza é possível ele fazer silvipastoril, mas não dá para ter certeza a lavoura. E no geral, a ILPF, ela não, podemos dizer que os agricultores no geral não aderem. Por quê? Porque o produtor de soja e milho, é difícil para ele ter depois o componente arbóreo no sistema. Porque, dados aqui da Embrapa, árvore, mesmo com espaçamento largo, 30 metros de... Sombreia e causa perdas, no geral, de 15% para soja e 30% para o milho. Então, C4, né? É difícil, exatamente. Então, assim, no geral, o que a gente vê? Para o agricultor, o ILPF ele é mais comum para os pecuaristas. Porque ele usa a agricultura na fase inicial, nos 2 primeiros anos. Depois ele parte para Depois ele fica com o pasto e o boi. E para pecuária, a gente acaba vendo benefícios para os animais. Vantajoso. Exatamente. Tanto que, eu falo, a ciência é que mostra isso. Sim. Né? Por isso que tem aí quase 20 anos de pesquisa nesses sistemas para que a gente possa trazer isso. E Arthur, se quem está nos ouvindo aqui quiser implementar um sistema desse, como é que faz para o Arthur dar consultoria para esses caras? Como é que está o projeto de extensão aí? Porque demanda tem, né, Arthur? E tem que consultar quem estudou, quem sabe, para poder fazer dessa forma, né? Sim. Mas, assim, tanto vocês quanto essa parceria aí com a Embrapa, vocês conseguem atender orientando os produtores, dando uma consultoria para eles? A parte de consultoria em si é igual você mesmo comentou, a gente está indo atrás da documentação em si para os projetos de extensão. Mas vamos colocar aqui a nossa atuação que a gente tem conseguido fazer, né? Então, o nosso grupo de estudo, ele é um grupo de extensão. Então a gente está conseguindo participar de eventos, dias de campo. A Norte Show eu acho muito legal como uma vitrine aqui pra gente. Então, pra gente ver se a gente consegue levar esse conhecimento pro público. Porque uma das coisas que eu confesso que me faz gostar tanto dos nossos projetos de extensão, incluindo o GPCIDS, que é o grupo que vocês têm, é que a gente vê que tem muita informação, existe muita pesquisa, que parece que está assim no fundo de uma gaveta dos pesquisadores. E precisa sair de dentro da universidade. Tem que sair, exatamente. Então, a gente acha muito importante realmente a gente chama de transferência de tecnologia, que é o nome que a Embrapa coloca para isso. A gente acaba fazendo isso como extensão, mas de qualquer forma, temos que levar essa informação para o produtor. E é por isso que eu sempre repito, adoro vir participar aqui do Mundo Agro Podcast, porque nós estamos... É uma das formas que a gente consegue realmente levar informação ao produtor. Estamos indo atrás de tentar realmente arrumar o nosso projeto de extensão no... Tem que fazer, hein? Tem que fazer. E para quem sabe realmente conseguir atender o produtor de forma mais específica, diretamente para aqueles que quiserem essa assistência. Porque não é somente a consultoria, são palestras que vocês podem fazer. Cursos. O laboratório pode prestar serviço aí de avaliação das pastagens conservadas, né? Então, tudo isso. Mas vamos lá, então. Né? Então, se você está nos ouvindo aqui de qualquer lugar do Brasil, do mundo também, porque a gente não sabe onde... Se tiver alguém na Suécia aí, Suécia, né? Suécia, o Arthur tá louco para voltar lá para fazer uma visitinha pro orientador dele, né? Mas vamos lá, como é que faz? Primeiro é o JEP. Ó, dá para focar aqui, vamos passar pro Arthur ali, tem o símbolo da camisa dele, vamos ver se dá para focar ali. Aí, se eu vou tirar o microfone aqui um pouquinho do lado. Aí, ó, o JEP aí. É isso aí, Marcelão. Então esse é o JEP. Qual que é o Instagram do JEP, Arthur? @Pecuária Integrada. @Pecuária Integrada. Muito bem. E o Instagram do professor Arthur Belling Neto? Puxa o microfone. Opa, deixa eu voltar pra cá. @professor Arthur Belling. Tudo junto. @professor_Arthur.Belling. É isso aí. Tiagão, bota aí no GC, nós vamos colocar aqui também na descrição do episódio para que quem quiser possa chamar o Arthur. Eu sei que ele gosta bastante de fazer isso, né? Sim. Eu ia te sacanear, falei que não ia depois aqui para mim mesmo, mas vou falar. E quando as fazendas Belling vão implementar aí
Bom, você faz agricultura, né? Então você pode colocar as duas coisas, né? Diz que santo de casa não faz milagre, né? Minha mulher fala, as plantas da minha casa estão tudo estragadas, eu não consigo cuidar de nenhuma lá, viu, Arthur? Pois é, mas aqui realmente entra um pouco o que a gente gosta de falar, que é o entendimento dos produtores. Meu pai gosta muito da forma que ele tá lidando, ele tá acostumado com aquilo, então ele fala desse jeito. E ele já foi pecuarista, né? Já foi pecuarista. Que legal, e gostou da agricultura. Ele gostou da agricultura, então acaba que é o sistema que ele tá mexendo. Quem sabe no futuro, mas assim, o andamento, quem define é ele, e a gente tá junto aqui, estamos trabalhando junto, podemos dizer. Então Legal. assim, ele mora em Cuiabá, precisando de qualquer coisa, eu falo, pai, deixa que a gente vê, mas a frente é dele. Mas é bom ele estar ativo e gostar. E exatamente. Eu sei que a turma que vai lá na fazenda, se não chegar sabendo a cotação da soja de mercado, ele nem conversa, né, Arthur? Deixa entrar. É isso aí, a gente tem que estar sempre atualizado. Legal, Arthur. Olha, para acompanhar o JEP, então, tem o LinkedIn também, dá para... A gente tem o Instagram e o Facebook. O Instagram e o Facebook. E a gente tem trabalhado em conjunto. Eu queria que você falasse um pouquinho do GEAPA. Sim, Eu conheci, vi o crescimento disso aí. Infelizmente, os alunos pediram auxílio, mas a gente deu alguns pitacos. E primeiro, parabéns por estar à frente. O GEAPA é um grupo de estudos também, né? Não é um grupo de pesquisa, mas toda semana os alunos se reúnem para estudar. Fala um pouquinho do GEAPA para nós. O GEAPA, a minha felicidade com esse grupo de estudo, só para lembrar, GEAPA é Grupo de Estudo e Apoio à Produção Agrícola. E a minha felicidade, porque foi uma iniciativa totalmente dos alunos. E na verdade são eles que tocam o grupo. Começou lá com o... Como que era? O Marlon. Uma turma. Eu até, na época, falei pra eles, cara, não faça grupo de estudo, faça liga, né? Sim. Mas, falando a liga é coisa da medicina, nós somos um grupo de estudo. Mas foi legal, né? Começou ali nos trancos e barrancos e hoje ele tá firme, né? O Marlon, ele foi meu orientado de iniciação científica e ele é membro do JEP. Então, ele, ao participar do JEP, ele falou, professor, por que a gente não leva também o mesmo grupo para agronomia? Lembrando que o JEP foi uma criação da zootecnia. Ah, sim. O JEP, ele é aberto a todos os cursos, é um grupo de extensão, então tem um pouco mais de atividade, e ele é aberto, hoje nós temos membros da agronomia, da zootecnia e da medicina veterinária. Então, assim, é um grupo que tem espaço para todo mundo. Só que eles estavam realmente perguntando sobre um grupo um pouco mais específico para agronomia, e lembrando, aqui a gente trabalha muito com a parte de sistema de integração lavoura-pecuária. Mas os alunos queriam também informações com algumas coisas que não estão ligadas à pecuária, né? Então, por isso que o pedido com relação a isso. E aí, então, início do ano passado, nós levamos isso ao colegiado de curso e foi aprovado. E, então, hoje nós temos o grupo de estudo, que tem reuniões semanais, que o intuito é... eu falo que são 3 os objetivos que eu tenho com esse grupo. Primeiro, os alunos realmente melhorar, desenvolver essa capacidade de liderança, de relação interpessoal, porque são eles que tocam todo o grupo. A gente só lê o documento, vê, tá certo, assina, mas realmente é eles que tocam. Segundo, adquirir conhecimento daquilo que eles querem levar, né, que juntamente com com o meu terceiro objetivo, que é o quê? As apresentações que eles fazem, que a gente gosta de lembrar. A nossa ideia é que nossos alunos, além de atuar no mercado aqui da nossa região, eles também vão ter que levar conhecimento. Essa que é a ideia. E para isso é importante o desenvolvimento nessa parte de apresentação, nessa parte de palestra, para poder vir aqui fazer uma fala. Então a gente gosta do grupo nesse sentido. Né? Exatamente. E a gente vê que isso é a prática. Não tem jeito. Não adianta que só falar, não, você faz isso, você faz aquilo. Não. A gente coloca. Semana que vem, sua apresentação, 20 a 30 minutos. Tema você escolhe, mas vem aqui preparado. Que tem reuniões semanais, né? São reuniões semanais. Fora de horário, quinta-feira à noite. E tá sempre cheio. E o que eu acho legal é o seguinte... há uma dispersão muito grande das linhas de pesquisa e trabalho dentro da universidade, né? Essa integração que a gente fala na pecuária, a gente fica devendo aqui. Mas hoje eu fiz questão, né, do time do GPCIDS, que é do Laboratório de Sementes, e você falou aí dos outros cursos, há uma demanda muito grande de trabalhos com sementes de pastagem, e nós não temos ninguém da zootecnia lá para trabalhar com semente de pastagem ou da agronomia mesmo, tá? Então, o que a Gabriela São José,
a Juliana, que inclusive são do marketing aqui do projeto, dentro do podcast também, elas são do GEAPA, então fiz questão de poder integrar eles, a gente usa a mesma sala, né, para que os alunos possam interagir e fortalecer os dois grupos ao mesmo tempo, né? E aí, aproveitando, falando dessas ações, eu venho aqui, nunca falo, hoje nós temos mais um projeto dentro do nosso projeto de extensão, no caso do GPCIDS, do laboratório, que é o Agrotech Talks. Sim. Né? Que além de você permitir essa interação, a gente traz as empresas para dentro da universidade, agenda um horário, a gente fornece 50 lugares lá nessa sala, a empresa pode trazer clientes se quiser, a única regra é falar ou se aprofundar mais do que a gente fala no mercado ou para o agricultor. Então o Agrotech Talks ele não tem datas definidas, eu até estou limitando para que seja 1 ou 2 por mês, senão fica muita coisa um em cima da outra, e aí quem toca é a Maria Eduarda Zanetti, e aí as empresas podem vir aqui na universidade falar sobre seus produtos, falar sobre a marca, falar sobre tecnologias, e aí a gente reúne o GEP, o GEAPA, o GPCIDS, aí vem o pessoal da Fastec, vem o pessoal da Unic, vem o pessoal do entorno aqui para poder ouvir. Isso é a extensão. Hoje, depois da curricularização, a gente passou a valorizar o que é o princípio da universidade, né, Arthur? Exatamente. E eu falo que o intuito principal seria, ou melhor, 2 intuitos principais. É que os nossos alunos realmente adquiram mais conhecimento ou melhore seu desenvolvimento, mas essa parte de conseguir levar essa informação à frente. Então, a parte da extensão, que hoje a gente está mexendo tanto, eu consigo ver como algo fundamental. Repetindo o que a gente já falou, né? É muito triste a gente ver tanta informação em tanto artigo científico, em tanto paper que o pessoal coloca lá em inglês para todo mundo ver no mundo. E não ser divulgado. E não chega aqui nos produtores da região. Então, isso é complicado. E acaba que isso é uma ferramenta muito eficiente para exatamente isso. Levar informação para os nossos alunos que, se você lembrar da nossa última autoavaliação, 87% deles estão atuando aqui na nossa região. Então, a gente leva esse conhecimento para eles e, juntamente com a gente, eles ajudam na divulgação desse conhecimento. E tá dando certo, que a turma se forma e vai embora, né? Exatamente. Como é para ser, a gente tenta segurar eles no laboratório, contratar para ficar ali, mas acaba indo embora, mas esse é o nosso papel. Exatamente. Legal, Arthur, muito bacana. Antes de finalizar aqui, né, você já tem um azul desse, não? Eu não lembro se eu tenho um azul, mas eu já tenho um. Eu acho que é o branquinho, tá aqui, ó. Exatamente. Todo mundo que vem, leva o bonezão do Mundo Agro Podcast. Esse aqui é para você rodar o campo lá com a turma. Muito obrigado, viu, Arthur? Obrigado novamente, Coimbra. E daquele jeito, quando tiver uma próxima, fico feliz demais de poder participar. Vamos trazer a galera aí. E você que ficou com a gente até agora, considere compartilhar esse podcast. Olha quanta informação bacana o Arthur trouxe aqui, quanta informação a gente passou. Então, pega o link dele aqui, manda no WhatsApp, clica lá no Spotify em 5 estrelas, e se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, tem um íconezinho escrito Hypar com H. Quando você clica em Hypar, esse episódio vai lá para cima e o YouTube entende que ele pode ser e deve ser compartilhado. Então considere compartilhar para fazer, afinal, o agro desse nosso Brasil crescer ainda mais. Comigo aqui no Mundo Agro Podcast tem o Thiago Augusto na edição, a Tatiana Xavier na produção, a Gabriela e a Juliana aqui da UFMT, também no marketing, fazendo o que a gente precisa fazer, levar essa informação cada vez mais longe. E atrás das câmeras aqui, no estúdio está comigo o grande Marcelão, que também faz a mágica acontecer. Trabalho é feito em equipe, né, Arthur? Exatamente. É assim que a gente faz. Exatamente. Valeu, galera. Na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Valeu, Arthur. Valeu, falou. Pedro. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.